Quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. Vamos ler na RA mesmo. Queridos, uma rápida introdução desta mensagem baseada num texto tão conhecido da palavra de Deus. Todos nós precisamos fazer um balanço em nossas vidas. Veja, as empresas fazem balanços para saber como foi o ano, para divulgar os resultados daquilo que aconteceu. E nós seríamos tolos se não fizéssemos o mesmo em nossa vida. Nós precisamos fazer um balanço da nossa vida, do que aconteceu conosco no ano de 2018. Nós precisamos olhar para a nossa vida, para aquilo que aconteceu. Temos que prestar contas a Deus. E temos também, queridos, que conversar, ter aquela conversa, cada um consigo mesmo. E falar consigo e ver aquilo que precisa ser consertado. Primeiramente, se convencer daquilo que você deixou a desejar, ou aquilo que foi muito bem. E esta parábola, ela fala justamente acerca disso. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Glória a Deus. Claríssimo que diz respeito ao Senhor Jesus, não é? Ele repartiu os dons e talentos e subiu para o céu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Aí falando sobre a segunda vinda de Cristo. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Agora preste atenção aqui, queridos. Esta parábola tão conhecida, ela desmistifica algumas coisas em nossas vidas, meditando sobre ela. Primeiro, Deus não está interessado com aquilo que você não tem. Deus não está interessado. Senhor, por que eu não canto melhor? Por que eu não prego melhor? Senhor, por que eu não tenho mais recursos para distribuir? Por que eu não posso ofertar mais? Senhor, por que eu não cresço no meu trabalho? Por que eu não cresço no meu ministério? Por que eu não tenho mais dons espirituais? Essa parábola não trata daquilo que o homem e a mulher não têm.
Esta parábola trata daquilo que você faz com o que você tem. Queridos, o que você fez? Veja, um balanço para você fazer, talvez essa noite, talvez amanhã. Eu fiz hoje, pela manhã. O que eu fiz com os recursos que Deus me deu em 2018? Uma retrospectiva. Retrospectiva 2018. Você começa a ver, começa a passar aquele filme, tudo o que aconteceu. Não é, queridos? Janeiro deste ano, fevereiro, março, acampamento de carnaval, tantas coisas. Aí já vem a conferência de células, logo já estamos no meio do ano. O que eu fiz no primeiro semestre? O que eu fiz no segundo semestre? Um balanço, querido. Você precisa parar e prestar atenção naquilo que você fez com os recursos que Deus te deu. O primeiro grande recurso que Deus repartiu de forma igual para todos é o tempo. Se existe uma coisa que Deus repartiu de modo justo e igual para todas as pessoas, é o tempo. Cada um de nós recebeu 365 ou 366 dias, se for ano bissexto, para fazer aquilo que o Senhor nos capacitou para fazer. Veja, queridos, ninguém aqui está dizendo que você deveria se tornar um grande empresário da noite para o dia. Ninguém aqui está dizendo que você deveria se tornar aquela pessoa que ganha 100 almas por semana para Jesus. Ninguém está dizendo aqui que você tem que se transformar da noite para o dia no melhor pai, no melhor marido do mundo, no melhor irmão. Mas, queridos, há sim um chamado a nós para pararmos e avaliarmos o que nós fizemos com aquilo que Deus nos deu em 2018. Amados, existem algumas coisas que as pessoas inteligentes identificam, e eu aprendi isso há muitos anos atrás, e não foi na igreja, foi no meio secular, comercial. Você fazer a sua lista do nunca mais. A importância de você fazer a sua lista do nunca mais. Existem coisas que aconteceram com a sua vida este ano. Eu vou usar um pouco, me perdoe a expressão, uma gíria, queridos. Existem frias que você entrou numa fria. Existem frias que você entrou este ano, que você tem que colocar na sua lista de nunca mais. Nunca mais eu vou por esse caminho, nunca mais eu vou fazer negócios desta forma, nunca mais serei negligente com a minha saúde. Se você esperou muito para fazer um exame, descobriu alguma coisa tardiamente, nunca mais eu vou deixar que uma situação com um irmão ou um parente demore tanto tempo para ser resolvida, porque quando você vai lá a coisa já está dura, difícil de resolver. Você tem que identificar coisas que você deixou de fazer, ou coisas que você fez e deram muito errado, e transformar essas situações na sua lista de nunca mais. Eu não vou repetir isto. Querido, você não pode em 2019 repetir os mesmos erros de 2018. No mínimo, você tem que aprender com as coisas que não deram certo. Os erros são sim uma escola, não é a única escola. Melhor é você aprender a fazer certo, do que aprender com aquilo que não dá certo. É melhor você já saindo para fazer da maneira certa, do que você aprender que aquilo que você estava fazendo não é o caminho correto. Olha, agora eu sei, eu não faço mais isso. Talvez você tenha uma lista de coisas que você falou, isso eu não faço mais esse ano, eu aprendi, não é? Talvez você tenha comprado um carro, talvez você tenha começado um relacionamento, talvez você tenha, querido, começado uma célula. Olha, a gente faz as coisas para Deus,
a gente pensa que Deus abençoa tudo o que a gente faz, que a bênção está em nós. Mike Murdock diz: Deus abençoa planos. Deus abençoa planos. Queridos, Deus abençoa planos. Você precisa apresentar seus planos a Deus. Não é tudo que você vai fazer que dá certo. Existem coisas que você intenta fazer que são coisas de Deus e dão errado, porque você não submeteu aquele plano a Deus. É claro que Ele está nesse negócio, é claro que Deus vai abençoar, e não aconteceu. Querido, algumas coisas que você deve se afastar dela, e que prejudicam muito a vida de um cristão, por incrível que pareça: murmuração. Você sabe o que é murmuração? É reclamar. Reclamar da vida, reclamar das coisas, reclamar da cidade que você mora, reclamar da rua que você mora, da casa que você mora, reclamar do seu marido, do seu trabalho, da sua esposa, reclamar do seu carro, reclamar do tempo. Vocês já viram aquela piadinha que o pessoal põe? O brasileiro não gosta nem de frio e nem de calor. O brasileiro gosta mesmo de reclamar do tempo. Como está frio? Como está calor? Ai, quem abriu a freezer? Quem fez isso? Ai, meu Deus, quando que vai refrescar isso aqui? Então o brasileiro não gosta nem do calor, nem do frio, gosta de reclamar. Murmuradores. 1 Coríntios capítulo 10, verso 10. Fala sobre isso, queridos. O perigo da murmuração dentro de casa. Seus filhos identificarem você como murmurador, sua mulher, seu marido identificarem você como murmurador. Essa mulher só reclama, nunca está satisfeita. Esse homem só reclama, nunca está satisfeito. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Quem murmura atrai o exterminador perto da sua casa, perto da sua vida. Continua, versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Querido, olha o perigo da murmuração. Vai para Números capítulo 11, verso 1 agora. Olha o perigo de você ter esse hábito. Se você teve em 2018, vamos eliminá-lo. Números capítulo 11, verso 1. Diz a palavra do Senhor: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Diga assim: quem murmura não sai do deserto. Você quer sair da situação que você se encontra? Não murmure. Seja uma pessoa grata a Deus. Agora, número 2, querido. Identifique os murmuradores. Porque às vezes você não é um murmurador, mas você convive com uma pessoa murmuradora. Então vocês vão ter que chegar num acordo. Se for dentro de casa, o problema é mais grave, né? Se for dentro de casa que você convive com o murmurador, vai dar um pouco mais de trabalho. Vai exigir um pouco de jejum, de oração e também de conversa. Porque, querido, olha, você conviver debaixo do mesmo teto com uma pessoa que só reclama da vida, só é negativa, meus amados, esses murmuradores, eles seguraram o povo no deserto durante 40 anos. Essas pessoas que não tinham fé, que não acreditaram em Deus, seguraram as pessoas. Identifique os murmuradores. Querido, muitas vezes nós identificamos nossos filhos pequenos, já começam com esse mau hábito. Você tem que começar a corrigir. Quando meus filhos começaram a ter uma certa idade, e eu vi que eles começavam a reclamar por qualquer coisa, eu já comecei a corrigi-los. E comecei a ensinar para eles como que a vida é difícil lá fora. Isso aqui eu não quero comer. Isso aqui eu não quero vestir.
Essa hora eu não quero dormir, isso aqui não serve, isso aqui não dá. Você pai, você mãe, tem que corrigir de pequenininho seu filho destes maus hábitos. Você tem que chegar para ele, começar a conversar, falar: filho, filha, a vida não é assim. Pare de reclamar. De vez em quando eu mostro umas cenas difíceis de crianças da Síria, da África, para os meus filhos. Ai pai, eu não quero ver essa coisa feia. Não, olha, tem que olhar. Tem que olhar, porque esta é a realidade de pessoas no mundo que estão sofrendo. E você ainda tem coragem de murmurar, de falar alguma coisa? E querido, isso serve para nós também. Quando nós olhamos para a situação de muita gente aí, nós só podemos agradecer e parar de reclamar na hora. Então cesse a murmuração na sua vida, porque senão você não vai sair do deserto. A murmuração e a incredulidade, queridos, elas retêm as bênçãos de Deus e nos fazem morar no deserto. Veja o que aconteceu com os espias, num pano rápido, queridos. 12 espias foram enviados para ver a terra de Canaã, durante 40 dias. 10 voltaram com um relatório negativo, apenas 2 voltaram com um relatório positivo. Agora, Deus não precisava daquele relatório. Aquele relatório era para o coração do povo ser provado. Muitas vezes Deus coloca situações que vão provar o seu coração. Porque Deus já tinha falado acerca de Canaã: esta terra mana leite e mel. Essa terra é ótima. Eles não precisavam ir lá para ver que a terra era ótima, eles já sabiam. Mas Deus os mandou. Queridos, durante 40 dias eles viram aquela terra. E eles voltaram, e com aquele relatório, o povo, quando ouviu dizer que habitava gigantes, que tinha inimigos grandes naquele lugar, o povo levantou um clamor, uma reclamação aos ouvidos de Deus. Qual foi a sentença de Deus? Para cada dia de incredulidade que vocês tiveram, espiando a terra, 1 ano vocês vão passar no deserto. 1 ano para cada dia. 40 dias de incredulidade gerou 40 anos de deserto. O que será que um dia de incredulidade e de murmuração na sua vida gerou para você mesmo em 2018? Avalie isso. Você pode ter colhido neste ano frutos amargos da sua incredulidade, frutos amargos da sua murmuração. É tempo de você se livrar destes maus hábitos em nome do Senhor Jesus. Queridos, quando uma pessoa se achegar a você, um murmurador, reclamando de alguma coisa, leve aquela conversa para outra direção. Olha, nossa, como está difícil, né? Essa cidade aqui não tem jeito, a situação não tem jeito. Você leva a conversa para outro rumo. Como, pastor? Você começa a dizer: olha que oportunidade que Deus está tendo para realizar um grande milagre. Vai acontecer algo grande. Quando você cessa com murmuração, quando você leva a conversa para o outro lado, vamos murmurar? Não, vamos falar o que Deus pode fazer de grandeza, de maravilha sobre essa situação em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Outra coisa, queridos, que nós precisamos avaliar neste ano: como foi a nossa vida no que diz respeito à caridade, a fazer o bem às pessoas, a repartir aquilo que Deus tem nos dado. Amados, quando você identificar uma instituição, uma pessoa que realmente precisa, estenda a sua mão. Meus irmãos, eu não quero ver crente vendendo sapato no Mercado Livre a R$20 para comer pizza. Pastor, isso está errado? Tá. Isso está errado. O cristão deveria ter a visão do seguinte: olha, essas coisas usadas, eu vou vender e esse dinheiro eu vou fazer caridade com ele. Eu vou ajudar alguém que precisa. Procure, por favor, se tornar uma pessoa mais caridosa em 2019.
tem que mudar alguma coisa na nossa vida nesse sentido, em nome de Jesus. Quem crê diz amém, Jesus. Gálatas capítulo 2, verso 10, só para embasar esse versículo. O apóstolo Paulo diz: eu me encontrei com as colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. Eu me encontrei com eles e fui abençoado por eles para ir aos gentios. E ele diz, aquilo que eles me disseram foi: somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Olha só, queridos, você está liberado, Paulo, abençoado pelas colunas da igreja, a ir aos gentios e pregar a palavra, disseram Pedro, Tiago e João. Mas eles falaram: eu recomendo a você que não se esqueça dos pobres, o que me esforcei por fazer. Veja que precisa ter um esforço da nossa parte para se lembrar dos pobres. Paulo falou: eu tenho que me esforçar, porque eu me esqueço deles. E você e eu precisamos nos esforçar para nos lembrarmos que existem pessoas necessitadas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, não ter planos para 2019 é um grande erro. Tem pessoas que falaram assim: o que você tem planejado para o ano que vem? É mais do mesmo. O que acontecer para mim está bom. Se eu estiver vivo, se estiver trabalhando, se tudo for igual esse ano, para mim está ótimo. Não, querido, você precisa ter planos. Mateus 25, 18, que nós lemos, fala sobre isso. Veja o versículo 18, o que diz, meus amados: mas o que recebera saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Quais são os seus planos para 2019? Nenhum, abrir uma cova. Meu plano é abrir uma cova e esconder o que eu tenho e guardar. Sabe o que significa isso? Eu quero ficar como eu estou. Se eu tenho eu quero ficar com eu quero guardar, eu quero ficar quietinho, eu quero um ano igualzinho 2018. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ter um ano inevitavelmente pior do que 2018. Porque as circunstâncias mudam, e se você não mudar e se adaptar a elas, você vai ficar por fora das situações. Você vai ficar por fora no ministério, você vai ficar por fora na vida profissional, você vai ficar por fora na sua casa. Você precisa evoluir, você precisa se adaptar ao novo tempo que está chegando aí. Então, não ter planos está totalmente fora de questão. Querido, se você, independente da idade que você tem, você parou de sonhar, você está vivendo um grave problema. Porque a sua morte está próxima. Você parou de sonhar, a sua morte está próxima. Está próxima, está chegando. Ô pastor, mas eu tenho 45 anos, só minha morte está próxima? Tá, se você parou de sonhar, sim. Se você parou de planejar, a sua morte está próxima. Agora, se você tem planos, se você tem feito coisas, colocado coisas diante de Deus, estabelecido alvos, metas, então você está vivinho da Silva. Você está ótimo, você está bem, querido. Um novo tempo te aguarda. Agora, queridos, fazer qualquer coisa sem consultar a Deus também está fora de questão. Tentar empreender, tentar fazer as coisas e não submeter a Deus, está fora de questão. Mas é algo que eu vou fazer para o reino. Uma grande cruzada, um grande projeto evangelístico. Querido, você obteve a aprovação de Deus para você fazer isso? Não, mas é lógico que eu obtive. Aonde? Eu obtive na palavra, ide fazer discípulos. Todas as nações, palavra já me liberou. Eu conheço pastores que respondem assim para a gente: olha, Deus já me liberou, a palavra já me liberou, Deus está nesse negócio. Aí ele vai fazer, dá tudo errado. Meu irmão, eu fiz esse projeto, estou com uma dívida para pagar agora. É mesmo? Mas Deus não liberou esse projeto? E como é que Deus é esse que libera o projeto, deixa você com dívida? Não é? Meus irmãos, eu estou usando o exemplo do reino de Deus, mas pega isso para a sua vida. Nós aqui não entendemos que um pastor abre uma igreja
e depois ele não tem dinheiro para pagar o aluguel da igreja, água, luz. Que Deus é esse, pastor Narciso, que deixou este homem abrir essa igreja e agora está deixando ele ser envergonhado, porque a igreja é o corpo de Cristo. E aquela igreja vai fechar por falta de pagamento? Vai fechar porque não tem recursos? Não, meu irmão. Então, até a obra de Deus precisa da aprovação de Deus para parar em pé, imagine os nossos projetos. Olha a nossa arrogância em sair fazendo e desfazendo as coisas sem consultar a Deus. Deus tenha misericórdia de nós. Os piores negócios que eu já fiz na minha vida foram aqueles que saíram daqui, da minha cabeça, e eram tão bons, tão maravilhosos, que eu não precisava nem orar. Olha, isso é tão bom, mas tão bom, é tão de Deus isso, que para que eu vou orar? É Deus purinho. Olha, eu estou vendo Ele aqui agindo. Irmão, vai nessa, depois você cai do cavalo, aí você diz assim, ai, como é que pode, eu tinha certeza que Deus estava me abençoando, e agora eu perdi tudo, e agora deu errado, sabe por quê? Deus não estava naquilo. Provérbios capítulo 16, verso 3, na NVI, deixa muito claro isso. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Vamos ler juntos, igreja, por favor, vamos lá? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Coloque no teu coração, determine no teu coração, em 2019, eu não farei nada sem antes consagrar ao meu Deus, sem antes colocar diante dEle. Aprenda com os erros desse ano. Tem pessoas que começaram relacionamentos, terminaram, casaram, descasaram, mudaram de cidade, voltaram com uma mão na frente e outra atrás, mudaram de casa, voltaram para uma casa pior do que estava. Meu Deus, quanta atrapalhada! O que é isso, meu pai? Deus não é Deus de confusão. Mas como é que eu me livro da confusão, pastor? Consagrando ao Senhor tudo o que eu faço. Queridos, você tem que espiritualizar o que deve ser espiritualizado. Chegou um mostruário novo para eu trabalhar agora o mês que vem. Hoje de manhã, eu estava fazendo o quê? Abençoando aquele mostruário. Meu Deus, esse mostruário vai ser fonte de riqueza, de bênção para mim. Vou vender muito bem. Você é um fotógrafo, você não ora em cima da sua máquina fotográfica. Você não ora em cima dos seus clientes, da sua relação de clientes. Você não entra na sua empresa, no seu escritório, você não entra orando, você não faz isso, jura que você não faz isso? Você não entra ali abençoando, estendendo a sua mão, dizendo, meu Deus, mas a empresa não é minha. Eu gostava quando eu ficava nas empresas que eu trabalhava à noite, eu ficava profetizando. Meu Deus, aqui está o gerente da produção, meu Deus. Senhor, ilumina esse homem, dá inteligência para ele, capacidade, meu Pai. Abençoa essas pessoas que estão aqui. Abençoando aquela empresa, eu tenho certeza que Deus sustentou vários lugares que eu trabalhei, porque havia oração, intercessão, não somente minha, mas de outros que tinham entendimento acerca disso. Você ora sobre o seu local de trabalho? Você ora sobre os seus equipamentos de trabalho? Se abençoa seus equipamentos de trabalho? Meu equipamento de trabalho é uma panela, pastor. Eu sou cozinheiro, glória a Deus. Ore sobre aquela panela. Senhor, daqui vai sair alimento que vai agradar muita gente. As pessoas vão ser pegas pelo estômago. Meu restaurante vai expandir, meu Deus. Glória a Deus. E você começa, queridos, a profetizar. Eu não sei, tem gente que é crente só dentro da igreja.
Chega no trabalho, ela se transforma no profissional, no mecânico, no gerente, no gestor, no engenheiro. Ela é tudo menos crente lá dentro. E eu aprendi que o segredo do sucesso profissional está em eu manifestar a minha fé na profissão que eu exerço. Eu preciso ser uma pessoa que crê que Deus está ali comigo e que ora e abençoa aquilo que eu faço. Pastor, eu gostaria de receber planos, eu gostaria de receber direções de Deus para a minha vida. Eu quero concluir dizendo como que nós obtemos planos e direções de Deus. Salmo 16, versículo 11. As pessoas que estão ao teu redor influenciam na pessoa que você se torna ou se tornará. Eu vou repetir, as pessoas que estão ao seu redor, elas te influenciam nas pessoas que você se tornou ou na pessoa que você se tornará. Pastor, eu posso ir em qualquer lugar, eu vou evangelizar meus amigos. Quantas vezes já falei com os nossos irmãos amados boleiros aqui. Pastor, eu gosto de um futebolzinho. Glória a Deus, futebol faz bem para a saúde. O ambiente lá é bom? Não, o pessoal fala um pouco de palavrão, bebe, tem um pouco de discussão, certo? Faz bem para você esse meio que você vive? Bem não faz, mas eu gosto tanto. Você tem conseguido evangelizar? Que jeito, é muito rápido. Nem dá. Querido, não está sendo produtivo para você. Olha o que Deus pode fazer conosco. Tu me farás ver os caminhos da vida. Meu Deus! Você já parou para meditar nesse versículo? Eu parei para meditar nesse versículo, eu ficava arrepiado. Senhor, existem vários caminhos que conduzem à vida. Não está falando de vida eterna aqui. Está falando de vida na terra. Preservar a vida. Continuar vivo. Tu me farás ver os caminhos da vida. Deus te fará enxergar caminhos. É o poder de Deus. Como que os meus olhos são abertos, pastor, para eu ver os caminhos da vida? Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Pastor, eu tenho um plano. Às vezes irmãos chegam tão empolgado para mim, com planos tão grandes, que eu falo assim, meu Deus, como a minha fé é pequena. Esse irmão está pensando em fazer isso, aquilo, tão grande o plano dele. Querido, passe tempo na presença de Deus, apresentando os seus planos a Ele, e veja se depois de você passar um tempo na presença dEle, seus planos continuam em pé. Depois de passar tempo na presença de Deus, seus planos continuam em pé? Ou era só uma imaginação? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Na presença do Senhor, fica só o que for caminho de vida. Caminho de morte é tirado da minha frente. Em 2019, caminhos de vida ficarão claros para você, se você estiver investindo tempo na presença de Deus. Deus supera a matemática, Deus supera a razão, Deus supera a experiência, Deus supera a habilidade humana. Tudo isso fica em segundo plano, se você investir tempo na presença de Deus. Coloque na balança 2018.
Como foi seu tempo na presença de Deus? Você teve um hábito sadio, constante de oração, de leitura da palavra, de jejum e de oração? Qual o seu tempo de oração? Qual o seu local de oração? Ah, eu oro onde dá, pastor. Não, quem ora onde dá, a maioria das vezes não ora. Agora, oração requer rotina, disciplina. Eu oro todos os dias, neste quarto, nesta sala, às 6 horas, às 5 horas, às 7 horas. É o meu tempo de oração. Quem tem essa rotina de oração diante de Deus, começa a ouvir o Senhor e caminhos de vida, você vai começar a enxergar. Nossa, mas eu não enxergava assim, eu comecei a enxergar agora. Sabe por quê? Porque eu tenho rotina e disciplina de oração. Queridos, na presença do Senhor, a direção vem. Na presença do Senhor, os planos que são de vida param em pé. O resto sai da sua mente. Nossa, eu queria tanto fazer aquilo, mas Deus tirou do meu coração. Sumiu. Sabe como sumiu? Sumiu quando você entrou na presença dEle. E você permitiu que Ele avaliasse seus planos e te mostrasse se os caminhos eram caminhos de vida ou caminhos de morte.